Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: qual o significado do encontro Lula-Ciro? Na semana passada, a imprensa divulgou fartamente um encontro ocorrido no início de setembro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes, principal liderança do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e seu virtual candidato a presidente da República. Esse encontro gerou muitas especulações. Para alguns, se trata de um primeiro passo no sentido de recompor a aliança entre as duas figuras políticas. Para outros, se trata pura e simplesmente de um momento de cordialidade explorado politicamente por Ciro Gomes, em função das eleições desse ano, particularmente em Fortaleza, no Ceará. Nós vamos debater vários desses aspectos logo em seguida. Antes, queria transmitir a vocês algumas mensagens rápidas e importantes. A primeira delas, queria pedir a vocês que se tornassem membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Quando vocês entram no canal do Opera Mundi, ou quando estão assistindo o programa 20 Minutos, tem lá a opção Seja Membro. Clicando ali, vocês terão um cardápio de opções, de valores mensais, que são contribuições importantes para o nosso trabalho. Você pode escolher o valor condizente com o seu bolso e com a sua vontade. Para nós, é muito importante que você se torne um membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Além desta opção de membro pagante, o YouTube também fornece a alternativa, durante uma conversa como essa, durante um programa como 20 Minutos, de você contribuir através do Super Chat, que é uma contribuição específica, feita apenas naquele programa, quando você vai formular uma questão para mim, para que eu venha a respondê-la ao final da exposição. De toda maneira, inscrevendo-se como membro pagante ou como membro não pagante, nunca se esqueça de acionar o sininho. Acionado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que se tornassem assinantes solidários do Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Recursos para que possamos sustentar e desenvolver um jornalismo independente, responsável, de qualidade. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. Já são mais de 2.000 assinantes. E é também, por sua própria natureza, a ferramenta que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terceira mensagem. Como vocês sabem, após a minha exposição, eu responderei perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Para ter essas questões respondidas, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. A produção do programa transmitirá a mim essas perguntas. Na medida dos meus conhecimentos e do nosso tempo, eu tentarei respondê-las assim que acabar a exposição do dia. Vamos ao trabalho. Qual o significado político do encontro Lula-Ciro? Antes de mais nada, vamos historiar essa questão para que vocês tenham informações sólidas sobre o que de fato se passou. Entre os meses de maio, junho e julho, o governador do Ceará insistentemente
tratou de estabelecer uma ponte entre o ex-presidente Lula e Ciro Gomes. Ciro Gomes, desde 2018, vinha atacando o PT insistentemente, atacando o PT e o ex-presidente Lula. Não apenas atacando a orientação política do PT e do ex-presidente Lula, o que seria razoavelmente legítimo, mas atacando a honra, a integridade do partido dirigido por Gleisi Hoffmann e do ex-chefe de Estado. Fez inúmeras declarações nas quais chamou o PT de quadrilha, acusou o ex-presidente de corrupção, acusou os filhos do ex-presidente, referiu-se ao ex-presidente e ao PT das piores formas possíveis, muitas vezes no mais baixo calão. O Partido dos Trabalhadores, vez por outra, se defendia dessas acusações, sempre com a preocupação de impedir que as relações se rompessem definitivamente. Houve bastante cautela por parte do Partido dos Trabalhadores desde 2018. E o presidente Lula praticamente jamais abriu a boca para rebater Ciro Gomes, muito menos para ofendê-lo. Nas oportunidades em que se referiu a Ciro Gomes, o ex-presidente sempre foi muito cuidadoso, sempre foi muito prudente, evitando responder a Ciro Gomes no mesmo tom, que era aparentemente o que Ciro desejava. De toda maneira, as relações entre Ciro e Lula foram se deteriorando, pelo comportamento que Ciro Gomes veio adotando. Camilo Santana é um governador sui generis. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas foi eleito por indicação e com apoio do Ferreira Gomes, em 2014. Houve uma tensão política no Ceará. Os Ferreira Gomes, que lá são uma família politicamente muito influente, com a impossibilidade de Cid Gomes se apresentar à reeleição, já havia cumprido seus 2 mandatos como governador, os Ferreira Gomes acabaram por aceitar uma candidatura do PT, mas muito próximo a eles. Camilo Santana é do PT, mas tem relações mais próximas com o Ferreira Gomes do que com o próprio partido ao qual pertence. Isso é sabido por todo mundo. Camilo Santana se empenhou para que houvesse um encontro entre Lula e Ciro Gomes, sem nenhum objetivo concreto, mas para aparar as arestas entre os dois, para, pelo menos, estabelecer um diálogo mais civilizado. Esse encontro viria a ocorrer no início de setembro. Foi um encontro que durou algumas horas, um encontro no qual Ciro Gomes expôs suas reclamações em relação ao PT, em relação ao próprio ex-presidente. O ex-presidente argumentou claramente também suas críticas, suas ponderações. Não foi uma conversa que chegou a conclusão prática. Foi apenas uma tentativa de estabelecer um diálogo que, eventualmente, pudesse ajudar no segundo turno das eleições municipais e que também facilitasse a construção ou a reconstrução de um pacto entre a esquerda e a centro-esquerda na luta contra o bolsonarismo. Uma das cláusulas desse encontro era mantê-lo em absoluta reserva. Tanto é assim que o ex-presidente Lula não comentou sobre esse encontro com ninguém. Tanto é assim que o Partido dos Trabalhadores não fez nenhuma divulgação dessa conversa. Por que era importante essa conversa ser reservada? Para que ela não fosse utilizada por quem quer que assim desejasse como um instrumento, seja para dividir e confundir ainda mais as forças populares, seja para conturbar o quadro eleitoral de 2020. Quando essa conversa ocorreu, o quadro eleitoral já estava definido. E há várias cidades nas quais há embate entre o PT e o PDT. Portanto, a veiculação de uma conversa como essa poderia provocar ruídos no processo eleitoral. Foi mantida reservadamente essa conversa até a semana passada.
todos os indicadores mostram, todos os indícios provam que a entourage, a equipe de Ciro Gomes, se não ele pessoalmente, decidiram vazar essa conversa para a imprensa, provavelmente em função do cenário eleitoral de Fortaleza. O que acontece em Fortaleza? Em Fortaleza está, em primeiro lugar, o capitão Wagner, uma candidatura do bolsonarismo. Em segundo lugar, está a candidatura de Luiziane Lins, do PT. Em terceiro lugar, estava o candidato do PDT. A consolidar esse cenário, Luiziane Lins iria para o segundo turno contra o capitão Wagner do bolsonarismo. Na estratégia para ultrapassar Luiziane Lins e disputar o segundo turno contra o capitão Wagner, era importante para o PDT do Ceará dois movimentos. Um movimento que está em curso, ataques baixíssimos, violentos, muitas vezes baseado em fake news contra Luiziane Lins do PT. Ataques de extrema violência, de extrema baixaria, que muitas vezes lembram as campanhas da extrema-direita. Esse era um movimento do PDT. O outro movimento do PDT, mostrar que, embora estivesse atacando Luiziane Lins, que o PDT tinha reaberto relações com o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula continua a ser o principal cabo eleitoral em Fortaleza, acima de Camilo Santana, acima de Ciro Gomes, acima de Cid Gomes. Trazer o ex-presidente Lula para o cenário eleitoral de Fortaleza, portanto, era um movimento complementar importante na estratégia do PDT de atacar Luiziane Lins. E por esta razão, a equipe de Ciro Gomes vaza para a imprensa esse encontro que teria havido com o ex-presidente Lula. É como mandando um recado para o eleitorado de Fortaleza. Olha, nós estamos aqui batendo na Luiziane Lins, mas nós estamos nos acertando com o Lula. Não se preocupem que vai haver um entendimento. Se vocês votarem no candidato do PDT aqui, no Sarto, que é o deputado estadual, isso não quer dizer que vocês vão brigar com o Lula, porque o Ciro e o Lula estão chegando a um entendimento. Foi uma operação político-eleitoral conduzida por Ciro. Essa é a história, esses são os fatos políticos. Como nós devemos ou podemos interpretar esses fatos? O que há de positivo e o que há de negativo nesse processo? O que há de impulsionador na luta contra o bolsonarismo e na construção de uma alternativa de esquerda e o que há de problemático? Vamos tentar avaliar alguns desses aspectos. É claro que uma conversa entre Lula e Ciro, ela é potencialmente um fato positivo. A esquerda brasileira, além de construir uma frente entre os principais partidos do campo popular, PT, PCdoB, PSOL, precisam operar para atrair setores de centro-esquerda. Num mundo ideal, era necessário que Ciro Gomes revisasse, retificasse a sua política dos últimos 2, 3 anos, que Ciro Gomes reorientasse completamente a sua estratégia para criar condições de uma frente popular ampliada, que envolvesse também o PDT e o PSB. Esse processo no qual o Ciro eventualmente mudasse de posição, claro que passa por diálogos. E é por isso que o ex-presidente Lula aceitou a conversa, poder abrir um diálogo com Ciro Gomes. Então, ali nós temos, nesse aspecto, um fato positivo. Os dois voltaram a conversar. E essa conversa é importante para, a curto, médio, longo prazo, tentar restabelecer as relações entre a oposição de esquerda e um núcleo importante da centro-esquerda, que é exatamente o núcleo comandado por Ciro Gomes. Agora, para que nós entendamos como poderia ser reconstruída essa ponte, é preciso compreender como é que essa ponte foi rompida. Essa ponte não foi rompida bilateralmente.
Essa ponte foi rompida pela política que Ciro Gomes adotou. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula jamais atacaram publicamente a Ciro Gomes e nunca tomaram iniciativa de fazer. Até porque, na lógica política do PT e do ex-presidente Lula, era fundamental manter o PDT e o PSB na aliança eleitoral de 2018 e, depois da vitória de Bolsonaro, na oposição contra o governo do ex-capitão. Como continua a ser importante na política do PT e do ex-presidente Lula trazer a centro-esquerda para um bloco que dispute as próximas eleições presidenciais. Num mundo dos sonhos, num mundo ideal, você deveria ter uma chapa de esquerda que atraísse a centro-esquerda desde o primeiro turno. No entanto, a política de Ciro Gomes é outra completamente diferente. Ciro Gomes, desde antes das eleições de 2018, quando preparava sua própria candidatura, optou por uma estratégia de confrontação com o PT e com o ex-presidente Lula. Qual é o aparente cálculo de Ciro Gomes? De que há um terço do eleitorado, de um quarto a um terço do eleitorado, que se alinha pela direita, pela ultradireita, ao redor de Bolsonaro, que há de um quarto a um terço do eleitorado que se alinha pelo PT e pelo ex-presidente Lula, e que, para viabilizar seu projeto político eleitoral, Ciro Gomes tinha que disputar os votos ao centro, que era exatamente no centro que estariam suas melhores oportunidades, uma vez que os velhos partidos da direita neoliberal, MDB, DEM, PSDB, esses partidos estavam muito enfraquecidos já na campanha de 18 e especialmente depois da campanha de 2018. Os candidatos desse campo político foram esmagados por Bolsonaro. Ciro Gomes, para poder arrastar esse voto do centro, desde 2016, mas particularmente desde 2017, passou a assumir um discurso contra o bolsonarismo, contra a direita neofascista e contra o PT e o ex-presidente Lula, tentando se transformar no candidato do nem-nem em 2018 e agora na oposição do nem-nem e no candidato novamente do nem-nem em 2022. O nem-nem é nem direita bolsonarista, nem esquerda petista. Esta é a lógica de Ciro Gomes. Para ganhar pontos, supostamente, para conseguir atrair esse eleitorado centrista, que historicamente até votava no PSDB, no DEM, no MDB, na Marina, Ciro Gomes passou a atacar violentamente o PT e o ex-presidente Lula. Na prática, rompeu a aliança com a esquerda e foi se deslocando no sentido do centro, se deslocando no sentido da posição que historicamente era ocupada na geografia da política brasileira pelos velhos partidos da burguesia. Isso é um problema político para o campo popular, porque a divisão não é boa. A divisão pode levar ao fortalecimento da direita ou pode levar a que a centro-esquerda passe a representar os mesmos interesses dos velhos partidos da burguesia. Várias candidaturas do PDT e até do PSB hoje representam os mesmos interesses da direita neoliberal em várias grandes cidades do país, em outras não. Por exemplo, Ricardo Coutinho em João Pessoa representa interesses progressistas e populares. Mas Márcio França, do mesmo Partido Socialista em São Paulo, representa os interesses da direita neoliberal, representa os interesses do capital financeiro, representa os interesses da burguesia brasileira. Há candidatos do PDT e do PSB, candidatos da centro-esquerda, que hoje representam os mesmos interesses do PSDB, do DEM e do MDB, mas também há candidatos do PDT e do PSB que representam interesses populares. A divisão, portanto, é ruim, tanto no que diz respeito a fragmentar a esquerda, quanto no que diz respeito a esse deslocamento de setores do PDT e do PSB para o colo da burguesia brasileira, apresentando-se como uma alternativa a mais para a burguesia na disputa política vivida pelo país. É razoável que o PT e o ex-presidente Lula queiram disputar a centro-esquerda,
queiram atrair setores da centro-esquerda para um novo pacto com a esquerda. É razoável que o PT e o ex-presidente Lula queiram criar as condições para que Ciro Gomes recue da sua política suicida. É uma política suicida porque enfraquece o campo popular e provavelmente uma política suicida para si próprio, na medida em que Ciro Gomes tem uma ilusão, a ilusão de que será aceito pelos partidos da burguesia como uma opção à sucessão de Bolsonaro. É difícil que isso venha acontecer com os partidos da burguesia, com os meios de comunicação, com o empresariado, porque até pela sua personalidade pouco estável, errática, pela sua história de ter pertencido a 8 partidos políticos, pelos seus zigue-zagues, é muito difícil que a burguesia brasileira encare Ciro Gomes como uma alternativa estável, até mesmo para derrotar e enfrentar o Partido dos Trabalhadores de Bolsonaro. É mais provável que a burguesia use Ciro Gomes para tentar enfraquecer e dividir a esquerda e depois, como uma laranja chupada, o jogue no lixo. Portanto, é razoável que o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores queiram trazer Ciro Gomes de volta à razão, queiram estabelecer um diálogo que permita à centro-esquerda se recompor com a esquerda. O chato da história foi que Ciro Gomes, aparentemente, resolveu se utilizar eleitoralmente desse encontro. Ao invés de compreendê-lo como uma ponte, ao invés de compreendê-lo como um momento para rearticular o pacto político entre esquerda e centro-esquerda contra o bolsonarismo e contra a direita neoliberal, Ciro Gomes dá todos os sinais de ter preferido utilizar esse encontro com o ex-presidente Lula para o jogo eleitoral de Fortaleza, em prejuízo de uma das mais valentes e aguerridas candidaturas do PT, que é a candidatura de Luiziane Lins. Não é à toa que o Partido dos Trabalhadores revelou indignação com a postura de Ciro Gomes. E o próprio ex-presidente Lula não está nada contente, porque não era este o propósito da conversa. Ao contrário, o pacto de sigilo era exatamente para impedir situações assim, de aproveitamento eleitoral daquele início de diálogo. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a exigir desculpas públicas de Ciro Gomes em relação a seus ataques contra o PT e a Lula, caso efetivamente quisesse restabelecer um diálogo sólido, um diálogo estável. Eu creio que nem é essa questão de pedir desculpas sobre os ataques ao PT, ao ex-presidente Lula. Não se trata de uma questão moral, mas de uma questão política. Ciro Gomes quer dialogar porque seu interesse é efetivamente a recomposição do campo popular, ou Ciro Gomes, de uma forma oportunista, quer se utilizar desse início de diálogo para seus objetivos eleitorais, especialmente nesse ano, seus objetivos em Fortaleza. Essa é a questão. Qual é a sinceridade de Ciro Gomes nesse diálogo? Ele foi conversar com o ex-presidente Lula, numa conversa, repito, construída pelo governador Camilo Santana, que é aliado do Ferreira Gomes. Ele foi a essa conversa de coração aberto, disposto a reconstruir uma via comum entre a esquerda e a centro-esquerda, ou apenas foi uma manobra? Ciro Gomes deve satisfações a esse respeito, porque o que fez, vazando a informação para ter um movimento que lhe fosse favorável nas eleições em Fortaleza, essa manobra de vazamento do encontro não pega nada bem para essas tentativas iniciais de restabelecer um diálogo entre a esquerda e a centro-esquerda. Repito, não é necessário, ninguém pede a Ciro Gomes que ajoelhe no milho. Não é disso que se trata. Em política nunca é disso que se trata. Mas é necessário saber, da parte de Ciro Gomes, se ele está disposto a estabelecer um diálogo verdadeiro para repactuar o campo progressista. Seus primeiros sinais são negativos.
A conversa aconteceu no início de setembro. Depois disso, Ciro Gomes já voltou a atacar o PT e o ex-presidente Lula. Depois disso, Ciro Gomes resolve quebrar o sigilo do encontro para se aproveitar desse encontro contra Luciane Lins em Fortaleza. Não é admissível, numa relação política civilizada, manobras desta natureza. Ciro Gomes critica o PT por ter atraído o PSB para uma aliança informal em 2018, retirando de Ciro Gomes um aliado que lhe daria mais tempo de televisão. Ciro Gomes reage como se isso tivesse sido uma iniciativa desleal por parte do PT e do ex-presidente Lula. Olha, isso foi um jogo às claras. O PT propôs uma negociação com o PSB para o PSB, mesmo que informalmente, em estados importantes, apoiar o PT, particularmente em Pernambuco. O PT propôs um sacrifício ao PSB, que foi a retirada da candidatura de Marília Arraes ao governo do estado de Pernambuco, em troca do PSB ficar fora de qualquer aliança formal, e o PSB combinava uma aliança formal com o Ciro, e particularmente em Pernambuco e nos demais estados do Nordeste, apoiar a candidatura de Fernando Haddad. Não há nada de desleal nisso. Há tanta legitimidade em o PT querer aliança com o PSB, quanto havia de Ciro Gomes querer atrair os socialistas para um pacto ao redor da sua candidatura. É muito diferente de vazar contra acordos estabelecidos, conversas que foram feitas, apenas com o intuito de extrair benefícios eleitorais, não cumprir o combinado para, de uma maneira marota, extrair benefícios eleitorais na cidade principal do Ceará, na capital do Ceará, que é Fortaleza. Os Ferreira Gomes lutam a ferro e fogo para manter sua hegemonia naquele estado. Lembremos que, de uma maneira ou outra, os Ferreira Gomes estão no governo do Ceará há mais de 30 anos. São uma verdadeira neo-oligarquia do Ceará. E parecem dispostos a qualquer coisa para manter essa posição hegemônica, incluindo em Fortaleza, fazendo o que fazem contra a candidatura de Luciane Lins, que já ganhou, inclusive, ações na justiça, obrigando a campanha do candidato do PDT a retirar determinados comerciais que eram difamatórios, que eram caluniosos. Não é possível que o PDT se comporte dessa maneira e ainda utilize-se de um encontro generoso, de um encontro cordial com o ex-presidente Lula para tentar sabotar a candidata do Partido dos Trabalhadores. Enfim, é uma situação complexa e é uma situação que mostra como algo positivo, que é uma conversa entre duas lideranças anti-Bolsonaro, poderia ser algo extremamente com grande potencial de reorganizar o campo popular, mas eventualmente acaba sendo estragado esse fato positivo por um uso malicioso desse encontro por quem ainda mantém uma lógica política de dividir o campo popular para tentar capturar os votos ao centro, mesmo que isso custe, no final das contas, uma vitória da direita neofascista ou da direita neoliberal. A política seguida por Ciro Gomes é o seu problema. Não é principalmente seu comportamento passado. E a política seguida por Ciro Gomes continua a ser de divisão do campo progressista. Continua a ser de ataques ao PT e ao ex-presidente Lula. Oxalá esse cenário possa ser alterado. Mas, por ora, esses são os fatos que estão disponíveis aos nossos olhos, às nossas mentes. Termino assim a exposição de hoje e vou agora responder as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Há várias perguntas. José Rodrigues, agradeço ao José Rodrigues por contribuir com o Superchat. Esqueçamos essas alianças, estimado
estimada pelos Capellis da vida. Breno, dá para você opinar como Salvador, tem 80% da população negra, está dando 10% para uma candidatura negra do PT e 60% para o DEM? Olha, Zé Rodrigues, é uma coisa complicada mesmo em Salvador, né? Porque você tem, desde a divisão das candidaturas de esquerda, que criaram um desestímulo na capital. Nós temos aí uma política do governador Rui Costa que não foi bem assimilada pelas forças de esquerda, nem mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, porque ele defendeu uma determinada candidatura do Major Denise, que é uma candidatura negra e que está ali patinando nos 10%, mas há outros candidatos vinculados à base do governo, não é muito claro se o Rui Costa apoia somente a Major Denise. Há uma série de fatores que explicam ali um desencontro da esquerda soteropolitana, do PT, do PCdoB, mesmo do PSB, e isso foi criando um clima favorável à candidatura do Bruno Reis, que é apoiado pelo Semineto, do DEM. Wilton Santos, também agradeço a contribuição do Wilton Santos ao Superchat. Breno, você acredita que sem Lula o PT perderia o seu rumo? O partido não seria controlado por burocratas sem coerência e dissociados das bases? Olha, Wilton, o PT não se resume ao Lula. O PT é um partido muito capilarizado na sociedade brasileira, com muitos quadros. É um partido muito enraizado nos sindicatos, na vida institucional do país, na vida intelectual. É evidente que sem Lula o PT perderia uma grande liderança, uma grande estrela. Mas é um erro, na minha opinião, subestimar o PT ou acreditar que o PT tenha uma dependência em relação a Lula do mesmo porte que outros partidos no passado tiveram em relação aos seus líderes. O PT é um movimento mais amplo e complexo do que isso, embora o peso do ex-presidente Lula seja bastante relevante. César, Breno, você acha que o PDT está indo cada vez mais à direita? O que fazer para resgatar o brizolismo para uma virada à esquerda? Olha, César, eu acho que é um movimento errático e é um movimento que tem que ser analisado estado a estado, cidade a cidade. O PDT não é exatamente um partido político com uma orientação unificada. O PDT em cada estado tem uma conformação, em alguns estados tem uma conformação progressista. Veja o caso de Belém do Pará, por exemplo, onde apoia o Edmilson Rodrigues do PSOL. Ou mesmo em Florianópolis, onde apoia também uma candidatura do PSOL com um vice do PT. Então, há estados em que o PDT tem uma política progressista, há estados em que o PDT apoia candidaturas abertamente de direita. Lembremos que vários dos candidatos a governo do PDT no segundo turno de 2018 apoiaram o Bolsonaro, não apoiaram o Fernando Haddad. Então, é um partido errático que acomoda interesses, que em cada estado tem uma configuração, há setores progressistas de esquerda até dentro do PDT. Nós não podemos... como é que se diz no linguajar popular, jogar fora o bebê junto com a água da pia batismal, né? Nós temos que entender isso, que tem setores progressistas, setores de esquerda, setores anti-imperialistas no PDT, com os quais deve se estabelecer diálogo. Agora, o PDT, pelo menos sua direção, vive a febre do potencial, do suposto potencial eleitoral do Ciro Gomes. Então, embora o PDT seja mais flexível, tenha melhor diálogo com a oposição de esquerda, melhor diálogo com o PT, quando é pressionado por Ciro Gomes, por suas declarações públicas, o PDT se reorganiza ao redor do seu virtual candidato a presidente da República, porque o PDT vê com o Ciro uma perspectiva de vitória eleitoral. Então, é um cenário confuso. Acho que a melhor maneira é a que tem sido feita, em estado por estado, cidade por cidade, tentar restabelecer o diálogo com o PDT, estabelecer uma conversa com setores mais progressistas, com setores mais à esquerda e fazer alianças, como foram feitas em Belém, em Florianópolis, em outras cidades. Não creio que se deva ter uma política sectária contra o PDT, uma política em bloco contra o PDT. O PDT tem setores nacionalistas, progressistas e tem setores atrasados, reacionários, que se dispõem a qualquer tipo de jogo político, setores fisiológicos. Tiago Rodrigues Batista. Breno, Ciro não podemos controlar. Ele é do PDT e tem seus interesses partidários. O PT tem de controlar os seus, como Rogério Carvalho, o senador do projeto Espúrio. Vamos fazer silêncio? Olha, Tiago, isso é uma outra conversa, o projeto do
do senador Rogério Carvalho. Agora, há muita desinformação sobre esse projeto. É um equívoco o que está se falando sobre esse projeto. Esse projeto, se aprovado, podemos até discutir a oportunidade desse projeto, mas se aprovado, ele leva contabilmente a uma redução da dívida pública brasileira, o que é importante para a economia nacional. Eu tenho minhas dúvidas sobre a oportunidade de discutir agora esse projeto, porque ele gerou esse mal-entendido todo. Agora, não tem nada a ver com dar dinheiro para os bancos já ganham esse dinheiro. Os bancos já têm essa sua remuneração. Só que ao invés dessa remuneração partir do Tesouro, ela partiria do Banco Central. E ao partir do Banco Central, ela não será incluída no cômputo da dívida interna. É uma questão técnica, exigiria uma discussão mais aprofundada, vamos até ver como é que a gente poderia abordar isso num próximo programa 20 minutos, mas tomemos cuidado com essas afirmações sobre o projeto do senador Rogério Carvalho. Não é verdadeiro que esse projeto beneficie os bancos, que crie novos benefícios para os bancos, ou regulamente benefícios já existentes. Ele faz uma separação institucional dos chamados depósitos remunerados, das operações compromissadas. É uma discussão técnica complexa. Vamos ver como é que a gente consegue abordar num próximo programa 20 minutos. Júlio Machado Correia. Quais os indícios de que foi a equipe de Ciro que vazou essa reunião com Lula? E se essa foi uma jogada do PDT visando Fortaleza, como o PDT e Luciane devem responder sobre essa tática? Há muitos indícios, isso aqui se conversa entre jornalistas, mas agora, além disso, qual seria o interesse do PT em vazar? Zero. O PT iria prejudicar a própria candidatura da Luciane em Fortaleza? Não faz muito sentido isso, na minha opinião. O PT foi prejudicado pelo vazamento dessa informação, porque criou confusão no campo petista e criou problemas graves para a candidatura de Luciane em Fortaleza. Afinal de contas, Lula teria se encontrado com o chefe do PDT, que é o principal rival neste momento de Luciane na cidade de Fortaleza. E Luciane é uma das principais candidaturas do PT no país. Quem tinha interesse em vazar a informação? É igual aquelas histórias policiais, né, Júlio Machado, assim, quem tem motivo? Toda investigação policial parte da oportunidade e do motivo. Quem tinha o motivo de vazar essa conversa? Aliás, essa conversa foi vazada de um jeito, num primeiro momento, como se o encontro tivesse acabado de acontecer, não 2 meses atrás. Como se tivesse o encontro acabado de ser aquela semana. Exatamente na semana em que Luciane Lins estava em São Paulo, gravando a participação de Lula no seu programa eleitoral. Veja só a coincidência. Luciane publicamente estava em São Paulo, naqueles dias, gravando com Lula. Naqueles dias tinha saído uma pesquisa que mostrava o candidato do PDT em 3º lugar. E naqueles dias sai a informação do encontro reservado entre Lula e Ciro Gomes. Quem se beneficiou com isso? Foi o PT? É evidente que não. Quem se beneficiou foi o PDT em Fortaleza. Portanto, para além dos indícios, das informações que correm na própria imprensa, o que nós temos de forte é a motivação. O PT não tinha nenhum motivo de vazar essa conversa. Seria um tiro no seu próprio pé. Quem a vazou 2 meses depois tinha um interesse concreto, que era intervir nas eleições de Fortaleza contra Luciane Lins. Heloísa Beatriz Santos Rochas. Por que o PT aceita ter um quadro como Camilo Santana fazendo o que parece um jogo duplo com o PDT? Por que aceitou ter um quadro ambíguo desses como candidato a governador? Vale a pena qualquer coisa para ganhar? Puxa, Heloísa, eu gostaria de poder responder essas suas questões. Eu não sou capaz de respondê-las. Precisaria ser melhor investigado, precisaria conversar com os dirigentes do PT do Ceará. Aparentemente, quando isso foi aceito em 2014, parecia algo benéfico para a esquerda cearense e para o próprio PT. Camilo Santana tinha sido deputado estadual do PT, ele vem de uma família histórica, progressista do Ceará, o seu pai foi do Partido Socialista, o próprio Camilo foi do Partido Socialista, depois veio para o PT. Parecia uma solução melhor do que a candidaturas mais intimamente ligadas ao Ferreira Gomes naquele momento. Parecia ser um avanço. O complicado é a equação que depois se montou, no qual Camilo é do PT, mas é um aliado do Ferreira Gomes. Eu não saberia te responder claramente essa questão. Eu vou tratar de indagar, averiguar e ver se podemos abordar esse problema num outro momento. Ô mãe,
Rosela Silva. Breno, essa reaproximação é real? Essa reaproximação, ela é real no que diz respeito à realidade. Ou seja, houve um encontro, houve uma conversa, houve um diálogo de algumas horas, sem nenhum resultado prático, sem nenhuma conclusão concreta. Daí, desse encontro, desse diálogo, extrair consequências de que alianças estariam sendo formadas, de que movimentos estariam sendo realizados, de que pactos estariam sendo feitos, não, aí é pura extrapolação. Não há nada que aponte nessa direção. Houve uma conversa para lavar a roupa suja, com o intuito de reorganizar canais de diálogo. E depois da conversa, com esse vazamento, o que houve foi uma tentativa de Ciro Gomes de se aproveitar desse diálogo para os seus interesses eleitorais em Fortaleza. Carlos Megali é membro do canal do YouTube. Estranho. Por que esse encontro secreto? Por que vazou pela Globo? Por que das eleições municipais? Alguém precisa explicar isso. Por que a mudança de direção do PT? Por que Lula está calado? Olha, eu já busquei responder essa questão na minha própria exposição e em outras questões apresentadas, né, Megali? Vazou pelo jornal Valor Econômico, que é ligado ao Grupo Globo, vazou por conta de uma opção de quem fez vazar essa informação. O PT não ficou quieto, o Gleisi Hoffmann falou a respeito, contestando um pouco Ciro e estabelecendo que um verdadeiro diálogo pressuporia um pedido de desculpas de Ciro em relação a Lula e ao PT. Isso também gerou muita controvérsia, seja se de fato isso era uma questão essencial, esse pedido de desculpa, ou se o fundamental seria Ciro Gomes mudar a sua política. Bom, nenhuma coisa nem outra aconteceu, nem Ciro pede desculpa, nem muda a sua política, mas aí já são outros 500. E o Lula está calado porque o Lula cumpre o acordo. O acordo era, esse encontro é reservado para que não possa ser utilizado nas disputas existentes entre PT e PDT pelo país afora. Lula cumpre o acordo do sigilo. Quem não cumpriu foi Ciro. Albertina Ailen. Se não podemos contar nem com o sigilo que o decoro impõe, como poderemos colocar Ciro à frente? Boa pergunta. Albertina, boa pergunta. Mark Davis. O que acha da postura do Rui Costa Pimenta, do PCO, de que eleição é apenas um detalhe? O que importa é ganhar apoio real do eleitorado na visão da esquerda. É uma opinião, respeito a opinião do Rui Costa Pimenta. Agora, eu acho que é um desconhecimento sobre a história do país, sobre o peso que os processos eleitorais têm na história do país, e um desconhecimento da importância da frente eleitoral na acumulação de forças de esquerda. Ou seja, conquistar posições no poder local, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, por exemplo, tem um papel estratégico para que a esquerda possa ser protagonista nacional. Basta olhar para a história do país. Não é? Desconhecer isso, na minha opinião, é um erro, mas eu respeito a opinião do Rui Costa Pimenta e do PCO. Carlos Benevides, o Lula foi ingênuo, Breno? Olha, eu não acho que o Lula necessariamente tenha sido ingênuo, não é? Ele relutou em aceitar a conversa, relutou muito, ele foi muito atacado, seus filhos foram atacados, o PT foi muito atacado por Ciro, mas o Lula acredita no objetivo de unificar o campo popular para lutar contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Ele acredita na construção de uma aliança dos partidos de esquerda e centro-esquerda para enfrentar os partidos da burguesia brasileira. Ele queria explorar a possibilidade de diálogos com os setores do PDT e do PSB, tentar reconstituir, no mínimo, um clima mais cordial. Há nisso ingenuidade? Eu não creio que haja propriamente ingenuidade. Mas é aquela história. Depois da quebra do sigilo, eu tenho certeza que Lula virou gato escaldado. É muito difícil confiar em quem não cumpre o mínimo acordo de uma conversa desse tipo. Dionísio Araújo. Ciro vai citar o PL 387 de 2020, que é o tal do projeto do Rogério Carvalho, que busca legalizar a pornográfica remuneração da sobra de caixa dos bancos, levado pelo senador do PT, Rogério Carvalho. Como contra-argumentar com tal tiro no pé? Dionísio, eu já respondi numa questão anterior, eu volto a dizer. Essa remuneração já existe. Ele não está inventando nada. Só que ela existe a partir do tesouro, para sintetizar a história.
Ao existir a partir do Tesouro, isso significa dizer que está registrado como dívida pública. O que Rogério Carvalho propõe é que essa operação esteja na alçada do Banco Central, portanto, separada da dívida pública. Toda vez que os bancos fazem depósitos remunerados e eles são registrados no âmbito do Tesouro, isso significa dizer que o governo tem uma dívida com esses bancos. E esta dívida do governo tem que estar registrada na totalização da dívida interna, o que faz a dívida interna subir muito mais do que a realidade. E isso cria dificuldades para o próprio Estado repor, renegociar, rolar os títulos da dívida. Isso interfere nos prazos, isso interfere na taxa de juros. Reduzir uma parte da dívida pública através de uma reorganização contábil, como a que propõe Rogério Carvalho, é sadio para a economia brasileira. O que Rogério Carvalho propõe é essa mesma operação que hoje está sob a alçada do Tesouro, ser uma operação do Banco Central, portanto, que não é registrada na dívida do governo. Então, vamos tomar cuidado, vamos investigar bem, não vamos cair na desinformação a esse respeito. Vamos ver como é que a gente pode, eventualmente, contribuir nesse esclarecimento em algum próximo programa. Jefferson B. Mas Ciro sairia como candidato a quê? Vice do Lula, presidente, Flávio Dino como vice? Essa hipótese não está sendo cogitada por ninguém, Jeff. Não existe essa hipótese. Ciro Gomes é candidato a presidente da República e Lula também é candidato a presidente da República. O cenário hoje é de que nós teremos 4 candidatos a presidente competitivos. Um candidato pela ultradireita, o próprio Bolsonaro, um candidato pela direita neoliberal, que eles estão procurando, João Dória, Luciano Huck, um candidato da chamada centro-esquerda, que é o Ciro Gomes, e um candidato da esquerda, que vai ser Lula, provavelmente, ou algum outro candidato que represente esse campo. Os 4 candidatos competitivos vão ser esses, isso não vai ser alterado, a não ser que o Ciro Gomes abdique da sua política de divisão do campo progressista. Portanto, toda conversa que você vê na imprensa sobre isso, desconsidere que isso é puro blá, 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 especulação, fofoca, nada disso está sendo conversado nesse momento. Mark Davis contribui com o Superchat. É o objetivo principal das esquerdas? Olha, Mark, eu diria que sim. Na estratégia dos principais partidos de esquerda, hoje o objetivo é chegar ao comando do Estado por eleições. Não há outro caminho principal proposto. Não há um caminho insurrecional, não há um caminho de rebelião popular, não há um caminho de guerra de guerrilhas, não há um caminho... O caminho principal para chegar ao comando do Estado é o caminho de ganhar as eleições presidenciais. E para ganhar as eleições presidenciais, ampliar o espaço eleitoral nos municípios, como é o caso agora em 2020. Heloísa Beatriz. Como interpretar o timing entre a proposta do marqueteiro João Santana Roda Viva de uma chapa Ciro Lula e o vazamento do encontro entre os dois, aparentemente pelo PDT? Talvez o Roda Viva tenha inspirado o Ciro Gomes a vazar a conversa. Talvez ele tenha entendido que aquela entrevista do João Santana tenha dado a deixa para fazer o vazamento da conversa. Aí teria que se investigar. Eu não tenho informações a esse respeito, mas é uma hipótese que nós podemos imaginar, né? De que a entrevista do João Santana Roda Viva, falando de uma eventual chapa Ciro Lula, que seria imbatível, talvez tenha dado aquele estalo, aquela faísca para a turma do Ciro Gomes vazar a informação. Sumaia. Breno, assim que o PDT permitiu o vazamento de informação sobre esse encontro com Lula, o PT não deveria ter procurado as mídias progressistas? Permitir especulações a partir do PIG não foi um erro? Olha, o PT falou através das redes sociais, não procurou a mídia monopolista. Falou pelas redes e isso foi repercutindo. Não creio que tenha havido problemas em relação a isso. Né? Eu creio que o PT deveria ter optado menos por uma resposta impulsiva e mais por uma resposta política organizada, ou seja, apontando claramente que Ciro Gomes é o responsável pela divisão do campo progressista, mas também dizendo que o PT está e estará sempre de portas abertas, e o ex-presidente Lula também, para recompor essa unidade, desde que essa política antipetista de Ciro Gomes seja refeita, seja abandonada. Não é? Creio que cabia uma resposta mais política e menos reativa ao que declarou, ao que foi noticiado a respeito do encontro Lula-Ciro.
Elcio Vaz, que é novo membro do canal, agradeço, Elcio. Qual a sua opinião sobre a estabilidade emocional e política de Ciro? Com isso como premissa, vale a pena investir tempo no acordo antecipado com ele? Bom, o Ciro tem provas de baixíssima estabilidade emocional e política, não há dúvidas a esse respeito. Até ele sabe disso, né? Ele próprio diz, por exemplo, que sua vida partidária é uma confusão, ele já passou por muitos partidos, e todos nós sabemos que ele é um fio desencapado do ponto de vista da sua reação pessoal. Agora, se vale a pena, vale a pena, sempre vale a pena tentar restabelecer pontes dentro do campo progressista. Ciro Gomes já rompeu com o campo progressista? Ciro Gomes está do outro lado? Essa é uma discussão importante. Eu não acho isso, que Ciro Gomes esteja do outro lado. Para usar uma linguagem bíblica, eu acho que ele é uma ovelha desgarrada, mas ele não pulou para o outro lado ainda. Ele não fez o que o Fernando Henrique fez, pular para o outro lado. Ciro Gomes está costeando o alambrado do seu antipetismo furioso, mas ainda não pulou para o outro lado. E é papel do Partido dos Trabalhadores, é papel do ex-presidente Lula, tentar recompor o campo progressista. Mesmo que isso seja custoso, mesmo que isso seja embaraçoso, mesmo que isso signifique, como diria o velho Brizola, engolir sapos. É papel do PT fazer isso, tentar recompor a unidade do campo progressista. Então, não creio que se deva desistir. Isso não significa apanhar calado, isso não significa deixar agressões sem resposta, isso não significa fugir do debate político, mas significa travar o debate político sempre buscando a frente única de esquerda e tentando atrair setores da centro-esquerda para esta frente única. Gabriel Prestes pergunta: baseado em que o PT nutre expectativas de aproximar-se de setores do PDT? A esperança de um setor nacional desenvolvimentista de esquerda, de base brisolista? Isso não é irreal hoje? Olha, Gabriel Prestes, eu vou te dizer uma coisa que eu já comentei aqui. Há setores anti-imperialistas, nacionalistas no PDT. Tanto há que alguns desses setores em algumas cidades se aliaram à esquerda, se aliaram ao PT, ao PSOL, ao PCdoB. Não é? Nós não devemos tratar o PDT, a esquerda não deveria tratar o PDT como um bloco, não pode tratar o PDT como se fosse uma coisa só. Há setores progressistas no PDT, há setores nacionalistas, nacional-desenvolvimentistas, anti-imperialistas até, há setores prestistas no PDT ainda, para utilizar teu próprio sobrenome, Gabriel, prestistas no sentido de quadros cuja história política remetiam a histórico líder comunista Luiz Carlos Prestes. Então é necessário estabelecer diálogos com esses setores, não se deve tratar como um bloco, tem que separar, creio eu, a esquerda deve separar o joio do trigo na relação com o PDT. Rubens Turkianets, duas perguntas, favor responder apenas com fatos comprovados. Para que foi mantido o sigilo do encontro Lula-Ciro? B. Quem vazou notícia para as organizações Globo Lixo? Grato. Olha, o sigilo eu já expliquei. Para evitar que esse encontro pudesse ser usado eleitoralmente nesse ano. O PT e o PDT têm candidaturas que concorrem entre si em algumas cidades muito importantes, Rubens. Por exemplo, Rio de Janeiro, há uma disputa entre Benedita da Silva e Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, por quem irá ao segundo turno. E em Fortaleza, a Luiziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza, um quadro importante do PT, também disputa com o Sarto, que é o candidato do PDT, quem irá ao segundo turno contra o capitão Wagner. Essa conversa entre Lula e Ciro podia ter consequências eleitorais no Rio e em Fortaleza. Para neutralizar essas consequências, se fez o acordo do sigilo, para que não houvesse uma exploração dessa conversa. Quem vazou a notícia? Sim, há muitos indícios de vazamento pela turma do Ciro Gomes. Mas, acima de tudo, é só analisar a quem interessava. Ao PT interessava para enfraquecer sua candidatura em Fortaleza? Claro que não. O vazamento interessava a Ciro Gomes, aos Ferreira Gomes, ao PDT, para a disputa que Sarto, o candidato do PDT, faz contra Luiziane Lins em Fortaleza. Carlos Mamed, o que você acha da hipotética chapa Marina Joaquim Barbosa? Puxa, nem sabia que existia essa chapa hipotética. Carlos Mamed, acho uma chapa irrelevante.
de toda maneira, visto assim à primeira vista, irrelevante. É uma chapa vinda diretamente do ostracismo, aonde estão hoje Marina Silva e Joaquim Barbosa. Não vejo como ela possa significar qualquer coisa além de uma opção irrelevante. Chico Feitosa, por que Ciro não foi para o segundo turno e o Haddad que foi? Como diria o Tancredo Neves, uma célebre entrevista. Em 1960 houve eleição em Minas Gerais, 61 houve eleição em Minas Gerais, Tancredo Neves contra Magalhães Pinto. Tancredo Neves era do velho PSD, Magalhães Pinto era da UDN, Magalhães Pinto ganha as eleições e um repórter pergunta ao doutor Tancredo, por que Magalhães Pinto ganhou e não o senhor? E o Tancredo respondeu, porque ele teve mais votos, né? Se eu tivesse mais votos que ele, ganhava eu, não ele. Essa é a razão pela qual Haddad foi ao segundo turno e não Ciro. Teve mais votos. Haddad teve 30% dos votos e Ciro teve 12%. Lorival Coelho. Breno, após esse vazamento, como você avalia que se dará o curso final da campanha de Luciane Lins em Fortaleza? Vai ser uma campanha duríssima. Luciane Lins está disputando com absoluta firmeza e competência a campanha eleitoral em Fortaleza, sendo vítima de um ataque brutal por parte do Ferreira Gomes, raramente visto nas eleições brasileiras, ainda que as eleições brasileiras sejam atualmente das mais sujas do planeta. Não é à toa que houve uma carta de solidariedade a Luciane Lins, assinada por ex-presidentes do PT, assinada puxada pela ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, de apoio a Luciane Lins pelos ataques que vem sofrendo do Ferreira Gomes e do seu candidato. Mark Davis. Breno, o antipetismo justificaria uma eventual chapa Ciro-Lula, como ocorreu em outros países sul-americanos? A comparação não é boa, Mark Davis. Eu acho que você se refere à Argentina. Alberto Fernandes era do mesmo partido de Cristina Kirchner. Quando Cristina aceita ser a vice do Alberto Fernandes, ela não cedeu a presidência para um outro partido, ela cedeu para um companheiro do mesmo partido, que é o mesmo que ocorre agora no Equador. Né? Aqui, a ideia de Ciro ser o candidato a presidente é ceder a um outro partido, mas não é ceder a um outro partido e ponto. É ceder a um outro partido cujo papel na esquerda é um papel complexo. Ciro Gomes é uma candidatura confiável para a esquerda? Tem se revelado uma candidatura confiável para a esquerda? Ciro Gomes efetivamente seria um representante de um bloco popular disposto a romper com o neoliberalismo, com os velhos partidos da burguesia? Essa é a dúvida que paira. Além do que, acima de tudo, o PT e Lula têm muito mais peso eleitoral do que Ciro. Mas muito mais peso eleitoral, como ficou provado nas eleições de 2018. Um nome praticamente desconhecido do país, que era Fernando Haddad, que pela primeira vez disputava eleições nacionais, que tinha perdido as eleições para prefeito em São Paulo, que não tinha nem chegado ao segundo turno em São Paulo. Fernando Haddad teve apenas 16% dos votos na cidade de São Paulo, ainda assim Fernando Haddad teve mais que o dobro dos votos de Ciro. Então, é uma conversa complexa essa. Por que Ciro seria uma melhor alternativa se ele não tem metade dos votos do PT? Se ele não tem 1/3 dos votos que Lula tem? Ou talvez 1/4 dos votos que Lula tem? É uma conversa estranha essa da candidatura do Ciro. Tanto sob o aspecto programático, quanto sob o aspecto eleitoral. Rogério Anitabilian, que contribui com o Superchat. Agradeço, viu, Rogério? Convido a todos ao final de 20 minutos para que assistam o nosso encontro de ontem com Léo Mondijan, desde a zona de agressão turco-azeri. Puxa, eu não entendi bem o recado, eu até pediria para a produção colocar esse recado na tela, para as pessoas poderem ler. Rosa, Breno, mas é bom para o Brasil o Banco Central assumir o refúgio dos bancos? Rosa, sim, é bom para o Brasil, porque tira do cálculo da dívida interna. Se a dívida interna é menor, a pressão por aumento da taxa de juros também é menor. Se a dívida interna é menor, os gastos orçamentários com pagamento dos juros também é menor. Sandra Zani, Breno, acha que Ciro pode usar essa conversa com Lula favoravelmente a ele, numa possível candidatura sua à presidência em 2022? É 20, mas creio que é 22. Olha, Sandra, ele pode usar, mas o que ele queria mesmo, eu acho que era usar para as eleições municipais, como ficou provado. Ciro não quer perder Fortaleza de jeito nenhum. Para os Ferreira Gomes seria uma humilhação perder Fortaleza para o PT.
Seria uma humilhação nem ir para o segundo turno. O segundo turno entre a Luiziane Lins e o capitão Wagner seria uma humilhação para o PDT. Ele está querendo usar para agora mesmo, como está, na minha opinião, provado. Pessoal, termina assim o programa 20 minutos de hoje, que já alcançou e já passou de 1 hora de duração. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nessa manhã de segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Quero agradecer em especial a quem formulou questões e, mais ainda, a quem formulou essas questões contribuindo através do Superchat e em quem se tornou novo membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Quem gostou do programa, quem o achou importante para o debate de ideias e para o debate informativo, por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Nós voltamos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.